Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje vou falar pra vocês que as distopias estão de volta e chegou mais uma aí na Netflix que foi a adaptação de Feios e que talvez, assim, em alguns aspectos, realmente o filme seja bem feio mesmo. Vai conhecer o nosso mundo daqui a alguns anos, vamos falar assim, que se passa, né, aí no futuro, e que basicamente agora todas as pessoas elas são consideradas feias, e a gente tá falando realmente de aparência aqui dentro desse filme, aqui dentro dessa distopia. Só que todas essas pessoas elas podem se tornar bonitas quando elas completam os 16 anos delas, porque quando elas completam 16 anos elas podem e elas são levadas para fazer uma cirurgia, e essa cirurgia justamente muda a aparência delas e torna elas bonitas, pelo menos dentro aí do que o filme, né, determina que é feio e o que é bonito. Inclusive vou falar para vocês que eu acho que o elenco desse filme ele faz muito jus já ao nome, porque aí a gente tem no elenco a Joey King e o Chase Stokes, eles são os dois principais, não, eles não são principais, a Joey King é, mas o Chase Stokes não, mas eles são os dois nomes maiores, né, aqui dentro dessa adaptação, e eu tô falando pra vocês que eu acho que faz muito jus a gente ter eles aqui como protagonistas e eles como parte do elenco, porque eles também são dois atores que dividem muita opinião, tem muita gente que acha os dois muito bonitos, tem muita gente que acha os dois feios, acha os dois esquisitos, então eu gostei muito dessa escolha do elenco, porque só pelo elenco a gente já realmente começa aí a debater um pouco justamente do que o filme quer falar aqui com a gente. A nossa protagonista, que é a Tali, ela começa a reparar em algumas coisas, a ver algumas coisas que na verdade não estão certas aqui dentro dessa comunidade, dentro do mundo em que eles estão vivendo. E ela vai acabar conhecendo o pessoal que é da Fumaça, que é um povo que vive bem longe ali da cidade de onde a Tali vive, de onde ela foi criada, né, da escola onde ela foi criada. E eles também têm uma outra forma, né, de viver, justamente porque eles também não acreditam nessa questão de que você só é bonito se você fizer a cirurgia. E aí então a Tali vai se unir a eles para que eles consigam derrotar o sistema. Eu te aviso que o vídeo de hoje vai ser com spoilers, então caso você ainda não tenha assistido Feios, já está disponível na Netflix, e depois que você assistir o filme você volta aqui para comentar comigo sobre ele. O filme é baseado em uma série de livros do mesmo nome do Scott Westerfeld, e eu não li o livro, tá gente, eu nem sabia que ele tinha um livro aí de Feios, e eu vou falar pra vocês que inclusive eu tô vendo muita gente criticando o filme com razão, tá? Não tô falando que essas pessoas não estejam certas, tem vários pontos aí, várias questões que realmente tem motivos pra criticar esse filme, mas eu não acho que ele seja de todo ruim. Pra mim o principal problema aqui dentro de Feios é a parte do roteiro, porque eles quiseram ser muito rápidos e passar muito rápido por todos os assuntos e principalmente por todas as relações que são extremamente importantes aqui para nossa história. Um ponto que eu acho que não dá pra gente criticar, primeiramente aqui dentro do filme, é, por exemplo, a parte de efeitos visuais e principalmente a parte de quando tem a cirurgia que deixa essas pessoas feias, torna essas pessoas bonitas. Porque se a gente for assim, olhar o principal que poderia dar errado e que poderia ser muito ruim aqui dentro do filme, poderia ser justamente essa parte de deixar as pessoas bonitas, ou essa parte de efeitos especiais, né? E na verdade nada disso é feio aqui dentro do filme, bem pelo contrário, eu gostei muito, eu acho que é muito bem feito e gostei do resultado. Só que o roteiro realmente tem vários pontinhos aí que deixou bastante a desejar. Então, como eu tava falando pra vocês, o principal, e eu acho que a principal questão, a principal parte, uma coisa muito importante do filme, são as relações que a Tali tem com todas as pessoas dentro do filme, sabe? Com todos os outros personagens. E eu acho que eles não conseguiram desenvolver, eles não conseguiram aprofundar de fato nessas relações para que a gente tenha, se importe, sabe? Para que a gente se apegue com a história desses personagens e comece a realmente a ficar incomodado com o que vai acontecendo com eles durante o filme. A principal relação que eu acho que a gente tem aqui dentro de Feios é justamente a relação da Tali
com o Paris. E eu acho que, de certa forma, eles são a nossa relação mais importante, porque o filme começa mostrando que eles são melhores amigos, né? Que desde eles cresceram junto desde crianças. E aí agora o Paris está justamente há um dia, se eu não me engano, de ter que fazer a cirurgia dele. E aí ele vai ser mandado ali pra fora da escola e a Tali meio que ficaria sozinha. Só que esse começo não é muito rápido. Sabe, não dá tempo da gente realmente se apegar nos dois, se apegar na amizade deles, se importar com eles, se importar com o fato do Paris tá indo, né, embora, de tá deixando a Tali sozinha, vamos falar assim. Não dá tempo da gente depois também se importar pra quando o Paris vira, né, que por causa de todo o plot twist que envolve aqui esse filme, mas que aí quando o Paris vira, que justamente é o momento em que ele começa a agir estranho, né, e ele começa a agir diferente com a Tali, que a gente olha e fala, tem alguma coisa diferente aí, entendeu? Alguma coisa por trás dessa cirurgia, com certeza existe. Então não dá tempo da gente se apegar na relação dos dois, na amizade dos dois, que é a amizade mais importante, até porque depois, quando a gente vai passando aí o filme, né, quando chega mais lá no final, que a doutora Cable vai lá atrás do pessoal da fumaça pra pegar as armas deles, né, enfim, porque obviamente, né, todo mundo que é contra o sistema que já foi imposto dentro dessas distopias, enfim, todas as pessoas, elas acabam sendo perseguidas aí pelo nosso vilão, e não é diferente aqui com o Feios, e justamente o Paris acabou virando um soldado da doutora Cable, e a gente não consegue sentir o impacto de ver o Paris estando do outro lado, sabe, vendo o Paris meio que caçando a Tali, ou quando ele acaba caindo lá do precipício. Nenhuma dessas cenas tem um impacto de fato na gente, porque não teve tempo da gente se apegar à amizade dos dois e nem se apegar ao Paris, porque a participação dele acaba sendo muito pequena, então você nem se importa tanto assim com o personagem dele. E eu acho que dá pra gente falar a mesma coisa, nem vou me alongar muito, mas a gente pode falar a mesma coisa da relação da Tali com a Shay e com o David. E aí, nisso, junto, a gente já pode também falar da questão da Tali como a fumaça, né? Porque a gente vê que a Tali, ela tem, né? E ela sempre teve muito essa obsessão, essa questão de querer se tornar bonita, dela querer fazer a cirurgia para se tornar bonita, por causa de toda a opressão, né, que ela já sofreu na vida dela. E aí a Shay que acaba mostrando pra ela da fumaça, falando que a fumaça existe. Depois a gente tem e aí essa amizade delas, vou falar pra vocês que em alguns momentos achei que essa amizade delas poderia ser algo a mais, tá? Mas enfim, essa amizade delas também acaba sendo muito rápida. O relacionamento, a relação da Tali com o David, porque inclusive rola um beijo deles ali, mas você nem vibra tanto, porque também não tem um desenvolvimento da relação dos dois. E aí a gente chega justamente no que eu tava falando na parte da fumaça. O que eu falei, a Tali, ela sempre teve essa obsessão e esse desejo muito grande de fazer a cirurgia para se tornar bonita. E aí, do nada, realmente, né, a gente assim, olhando, pensando com a cabeça dos personagens, do nada, ela resolve ir pra fumaça, sabe, para um povo que é justamente contra tudo o que a doutora Cable prega e contra tudo de se tornar bonito e enfim, e ela simplesmente vai, sabe, realmente dá essa coisa assim, de você olhar e falar, meu, como que eles vão comprar essa história, como que a Shay vai comprar essa história, se a Tali falou que ela não queria ir, sabe, que ela não tinha vontade porque ela queria ser bonita. Então, realmente, você já fica com esse negócio de que não tem como comprar essa história. E eu acho que eles não fazem um bom desenvolvimento também em mostrar a mudança na cabeça da Tali. Porque, no final das contas, no final do filme, a Tali acaba realmente se unindo à fumaça. Ela entende qual que é o propósito deles, ela entende o porquê eles vivem daquela maneira e o porquê eles não querem se tornar feios. Porque, no final das contas, o bonito e o feio é uma questão de estereótipo e é uma questão apenas de aparência. Mas a gente vai chegar nesse ponto também. Só que não tem um bom desenvolvimento da cabeça da Tali tendo essa mudança, sabe? É muito repentina essa mudança da cabeça da Tali. Eu acho que esse também é um ponto que precisava ser bem mais explorado do que eles exploraram aqui no filme. A questão também dessas cirurgias de deixar as pessoas bonitas, eu achei que ficou meio estranha. Porque o que deu a entender é de que a pessoa vai, ela fez 16 anos, e aí ela pega e ela é levada lá pra fazer a cirurgia, não sei o quê. Tá bom, mas aí, se a pessoa, se tiver aniversariante todos os dias vai ter cerimônia pra levar esse povo lá pra parte
da cirurgia, como é que funciona essa cirurgia? São eles que escolhem como eles querem ficar, entendeu? Toda essa parte da cirurgia eu também achei que acabou ficando muito vaga e eu acho que ela também precisava ter sido mais bem explicada. Claro que, porque depois lá no final do filme, né, a gente tem o grande plot de que essa cirurgia ela não deixa apenas as pessoas bonitas, ela também mexe com o psicológico delas, então faz elas esquecerem totalmente quem elas realmente são e se importarem somente com a parte da beleza. Então tem todo esse plot no filme, mas eu acho que faltou algumas coisas referente à cirurgia, faltou ser explicado. O filme tem uma premissa muito legal, gente. Pelo menos eu achei que a premissa e a sinopse, sabe, o que o filme prometia entregar pra gente, era muito legal, era muito interessante, principalmente falando de uma geração em que a gente tá sempre muito preso aos estereótipos da internet, sabe, a filtros do Instagram, as pessoas mostrando que as vidas delas são perfeitas, e enfim, essa questão também muito de preenchimento, de todo mundo tá querendo sempre fazer um botox na cara ou meter preenchimento em algum lugar pra ficar mais bonito, porque é o que a gente vê na internet, de que se você faz isso, você se torna uma pessoa mais bonita. E o filme vem justamente falando que essas pessoas, elas não, no filme pelo menos, né, o estereótipo delas pode ser bonito, mas o interior delas é horroroso. Então, que de qualquer forma, você ser você e você ter a sua aparência do jeito que não tem problema nenhum, sabe? Não tem nada de errado com isso, porque inclusive que o pessoal da fumaça, eles querem justamente essa fase da vida de você envelhecer, de você ir criando rugas, porque são as marcas de que você realmente viveu, sabe, todos esses anos. Eles tinham e eles podiam ter trazido e discutido uma questão muito legal aqui dentro do filme, só que eles não souberam aproveitar e realmente explorar todos os elementos que essa distopia oferece pra gente, que olha, eu citei vários pra vocês aqui durante o vídeo, e com certeza tem mais que eu não esqueci, ou que tem no livro, e como eu não li o livro, eu não reparei nessa parte, não reparei em alguma coisa. E foi o que eu falei, a parte de efeitos visuais, essa outra parte de produção, ela é muito bem feita, só que se você não tem um roteiro que realmente segue uma linha de raciocínio boa e que não sabe aproveitar, explorar, desenvolver os outros elementos que a gente tem, acaba não servindo de nada, porque não adianta nada você ter bons efeitos visuais e ter um roteiro mequetrefe, porque se a história não prende o telespectador, se efeitos visuais bons não vão servir de nada. Novamente pra vocês que eu fiquei ansiosa, tá, pra ver uma continuação, porque foi o que eu falei pra vocês, que o plot no final, ele é muito bom, não só a questão, primeiramente, aí, de que essa cirurgia, na verdade, ela mexe com a cabeça das pessoas, né, ela vai apagando quem essas pessoas realmente são, e de coração mesmo, né, essas pessoas são, a humanidade delas vai sendo apagada, toda a parte de lembranças e enfim, e aí a gente tem a mãe do David, que ela tá fazendo uma cura, e a gente descobre aí, vê que ela conseguiu o último elemento pra poder, né, fazer essa cura, e quem se oferece simplesmente pra ver se a cura funciona ou não é a Tali. Então ela passou ali pela cirurgia, a gente vê ela bonita e enfim, mas a gente vê que ela continua sendo ela, porque ela continua com a cicatriz na mão dela. Então eu tô muito curiosa, eu queria muito ver uma continuação, como eu falei pra vocês, é uma série de livros, né, então com certeza tem uma continuação aí nos livros, que eu queria muito ver adaptado pra um filme, sabe, eu queria ver a continuação dessa história, mas também se for pra eles fazerem uma coisa ruim, como eles fizeram aqui nesse primeiro filme, não precisa, entendeu? Depois a gente compra os livros e a gente lê. Não precisa fazer mais adaptações ruins, porque realmente eu acho que o filme, ele é bem feio mesmo. Ele deixa muitos elementos que deixam bastante a desejar. Se você assistiu o filme, leu o livro aí de feios, conta pra mim nos comentários o que você achou da adaptação. Vamos conversar mais sobre. Tem outras coisas, outras adaptações pra chegar aí na Netflix pra gente conversar por aqui ainda. Então se você é um fã de cultura pop, adora ficar por dentro das novidades que a gente tem de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que eu sempre tento trazer vídeo pra vocês o quanto antes. E também deixe seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que assim o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar e ele pode comer esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, um beijo e até o próximo.